pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui te louvando, te adorando. Pai, nós oramos ao Senhor, que o Senhor vá de encontro aos nossos lares, que o Senhor tire de nossas casas tudo que não provém do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor que o Senhor quebre todo laço de morte, toda engenharia maligna contra nossas vidas, cai por terra pelo poder e pela autoridade que é no santo nome de Jesus. Pai, nós profetizamos dias melhores, dias de alegria, dias de renovo, dias do derramar da tua glória sobre a tua igreja, sobre as nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Aqui está um diálogo entre um homem mortal chamado Ezequiel e o Rei da Glória. O que é que ele começa a falar? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor. Pensa um cara que tinha intimidade com Deus, pensa um cara amado por Deus, pensa um cara usado por Deus. Ezequiel, ele estava numa terra distante, ele era prisioneiro, mas ele era servo do Senhor. Ele estava distante da tua terra, mas ele não distanciou do Senhor. Ele estava numa terra distante, mas ele não distanciou do Senhor. E a palavra do Senhor fala aqui no versículo número 1, que ele me pôs no vale que estava cheio de ossos secos. O Espírito do Senhor pegou Ezequiel e levou Ezequiel para dar uma olhada numa catástrofe, numa tragédia, num vale de morte. Deus pegou Ezequiel e não levou ele no Getsêmani, não levou ele no jardim do Éden, levou ele num lugar de morte. Não diferente do que está acontecendo hoje, não diferente. E Ezequiel fala assim: e o vale estava cheio de ossos secos, e os ossos estavam muito secos, não tinha vida, ali só tinha osso. Osso de quem? Osso de homem, de mulher, de jovem, de criança, de famílias, de uma sociedade, talvez de uma igreja. Não dá para identificar de quem eram aqueles ossos, mas eram ossos humanos. E o versículo número 3 fala que ele me perguntou, o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, quer dizer homem mortal, poderá esses ossos viver? O que Ezequiel fala para o Senhor? Senhor Deus, tu sabes. Eu não sei nada, tu sabes. Então Ezequiel, ele sabia que a única pessoa que tinha resposta para tudo é Deus. E na minha vida e na sua vida, a única pessoa que tem resposta para tudo é Deus. Deus sabe como que o Genésio chegou aqui, Deus sabe como que o Ricardo e a Patrícia chegou, Deus sabe como que o pastor chegou, Deus sabe como que a Quesiane chegou, Deus sabe como que o Emanuel chegou, Deus sabe como que eu cheguei, Deus sabe como que está as minhas emoções, o meu grito de desespero, a minha dor. Deus sabe tudo, e Deus sabia tudo. E ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, tem jeito? E Ezequiel, como um cara inteligente, falou: Senhor Deus, somente tu sabes, somente tu podes. No versículo número 4, ele fala assim: então ele me disse, profetize sobre esses ossos, e fala para esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O versículo 3, ele pergunta: tem jeito, homem mortal? E ele fala: Senhor Deus, tu sabes. E fala assim: então fala para esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Por que Deus não mandou operar um milagre? Porque primeiro tem que voltar para os caminhos do Senhor. Qual que foi a condição? Fale para esses ossos:
ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, o que pode ter levado aquela nação, aquele povo a estar naquele estágio de morte? O que levou aquela aldeia, aquele país, aquela cidade, aquela nação, o que levou eles a estar no cenário de morte? Muitas situações. Talvez, com certeza, decisões erradas, amizades erradas, lugares errados, conselhos errados. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, Jesus saindo de Jericó, um cego Bartimeu estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. O que levou aquele cego lá? Decisões erradas. O que leva eu a morar numa terra distante, longe do caminho, dos caminhos do Senhor? Decisões erradas. E na minha vida e na sua vida, Deus deu para mim e para você o livre arbítrio. Eu posso decidir se eu quero entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Eu decido se eu quero morar em Jerusalém ou se eu quero ir para Lodebar. Eu posso decidir se eu vou morar em Israel ou se eu vou voltar para o Egito. É eu que vou decidir. Quando o filho pródigo fala para o pai: pai, dá minha parte. O pai concedeu e ele foi para uma terra distante. Tudo que acontece de ruim na minha vida, sabe quem é o culpado? Eu. E sabe na sua vida, tudo que dá de errado, sabe quem é o culpado, Kesiane? Nós. As nossas decisões erradas, os lugares errados, as amizades erradas, os conselhos errados. Só que Jesus diz, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vale a pena morar numa terra distante. Não vale a pena continuar ouvindo conselhos errados, amizades erradas, lugares errados. Eu tive no lugar dias atrás, e nossa família é grande, e um pessoal da família está afastado dos caminhos do Senhor. E ela conversando comigo e tal, e ela falou assim: Divaldo, você sabe que um dia eu estava. Eu falei: eu sei. Você sabe que eu estou bêbado, mas eu sabe o que eu estou falando. Eu falei: não, tranquilo. E a gente conversando, eu falei assim: não, você pode ficar à vontade. Conversando com ela, tranquilo. Aí ela falou assim: mas quanto tempo você acha que você aguenta ficar aqui? Eu falei: se eu ficar aqui muito tempo, eu vou desviar. Falei rasgado com ela. Por quê? Se eu ficar em lugares errados, pegando conselhos errados, eu vou afastar dos caminhos do Senhor. Eu não posso deixar de congregar. Eu tenho que estar nos caminhos do Senhor. Se eu sair dos caminhos do Senhor, ficar à beira do caminho, eu vou morar numa terra distante. Eu vou ser escravizado pelos egípcios, pelos babilônios. Eu vou ter uma vida miserável. E eu não quero isso para a minha vida. O Senhor Jesus não quer isso para a sua vida. O Senhor Jesus não tem isso para a sua vida. O que o Senhor tem para mim e para você é uma terra que emana leite e mel. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3, vamos ler. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Olha o tanto que é sério. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram.
Então o que esse texto fala para mim e fala para você? Entrar pela porta estreita requer esforço. Entrar pela porta larga é só deixar a vida se levar, como diz o pastor Torres, e cantado pelo Zeca Pagodinho. Então, se deixar a vida levando, vai entrar pela porta larga. Agora, quando eu me esforço, quando eu busco, eu vou entrar pela porta estreita. Eu vou encontrar o Rei da Glória. Eu vou estar nos caminhos do Senhor. Então, o que levou aquele povo a estar naquele lugar de morte, no lugar de dor, no lugar de desespero, no lugar de depressão, foi muitas coisas. Eu enumerei 4: amizades erradas, conselhos errados, decisões erradas, amizades erradas. Cuidado, aonde você anda, com quem você anda, e as decisões que muitas vezes pessoas sopram em nossos ouvidos. Dá nada não, só uma vez, deixa de congregar. Hoje, o grande desespero hoje, das pessoas que entendem da palavra do Senhor, são a quantidade de pessoas que um dia estiveram, e agora não estão mais congregando. Eu tenho vários amigos meus, um amigo meu da Assembleia de Deus, da época do Exército, ele falou: Edivaldo, a quantidade dos membros da minha igreja diminuiu muito, e é pessoas que podem congregar. Agora, eu e você, nós não podemos deixar de congregar. Eu e você congregar é segurança para a minha vida e para a sua vida. Você que está na sua casa, você que por causa dos protocolos não pode vir, amém, segura, em pouco tempo você vai estar aqui. Agora você que pode, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute por você, venha congregar conosco, venha louvar, venha adorar, venha se fortalecer em Deus, porque para eu vencer os gigantes do dia a dia, eu tenho que estar cheio de Deus. Se eu estiver fraco de Deus, eu estou lascado. No livro de Juízes, Sansão, um grande homem usado por Deus, ele aprontou muito, e no final da sua carreira, ele deitado no joelho, ele deitou, contou os segredos, a sua aliança que ele tinha com o Senhor, e quando os filisteus vêm pegar ele deitado no joelho dali, na hora que os filisteus vêm pegar ele fala assim: eu vou fazer como eu fazia antes. Ele não sabia que o Espírito Santo já tinha ido embora. Sansão foi escravizado, humilhado, furaram os seus olhos. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito na minha família e na sua família. Você que está na sua casa, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus vai te fortalecer. Busque a presença do Senhor. Eu e você, nós temos que buscar de Deus. Nós vemos a Kesiane, mais o Alan, com o ministério fera, mais o Jefferson, cuidando desses jovens. Eles estão pastoreando a próxima geração. Essa geração não vai estar à beira do caminho. Essa geração vai ser geração de grandes homens e mulheres de Deus. Uma geração que vai suceder os nossos líderes, vai me suceder. Esses jovens vão ser a resposta de Deus para a próxima geração. Eu não tenho dúvida disso. Então Deus prepara. Não pense, quem vai me suceder? Deus já está preparando. Deus já está cuidando do meu filho para me suceder. E a nossa vida é assim. O pastor pregou sobre o legado que nós estamos deixando. Nós temos que ser professores, nós temos que ser instrutores para nossos filhos, falar para nossos filhos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor, nada nos faltará. Ele é resposta para a morte, Ele é resposta para a depressão, Ele é resposta para a tristeza, Ele é resposta para tudo. Ele é Jesus. Ele venceu a morte, Ele morreu, ressuscitou por causa de mim e por causa de você, por causa da minha família
e por causa da sua família. Correndo que o tempo já está indo. Várias situações levaram aquele povo a estar naquele lugar. No livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. O povo de Israel fala para Samuel: Samuel, você já é de idade, nos dê um rei. Todos os povos têm um rei, nós queremos um rei. E Samuel vai orar ao Senhor. O Senhor fala para Samuel: Samuel, pode ficar tranquilo, eles não rejeitaram vocês, eles rejeitaram a mim. Eu vou dar um rei para eles. Deus deu Saul, em pouco tempo ele caiu. O que essa palavra fala para mim e fala para você? O nosso rei se chama Deus. Ele é o rei da minha casa e da sua casa, da minha vida e da sua vida, da minha família e da sua família. Nós não temos que pedir outro rei. O único que pode mudar a nossa história. Não tem Ronaldo Caiado, não tem Bolsonaro, não tem ninguém que vai salvar o povo de Deus. Quem vai salvar o nosso povo é Jesus Cristo. Ele que cuida do meu filho, do seu filho, da minha casa, da sua casa, da minha família e da sua família. Ele nunca vai desapontar eu e você. Ele é Deus. Então aqui, o povo de Israel pediu um outro rei, e Deus deu. Deus ficou triste, mas Deus não abandonou o povo de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Adão se escondeu do Senhor. Eu e você, nós não podemos esconder de Deus. Sabe por que Adão se escondeu do Senhor? Porque ele pecou, falhou, pisou na bola com o Senhor. Se eu e você pisar na bola do Senhor, com o Senhor, nós temos que pedir perdão. Nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos afastar do Senhor, nós temos que ajoelhar, pedir perdão. Entra para o seu quarto, entra para o teu secreto e fale com o Senhor, peça para o Senhor te dar mais uma nova oportunidade, que Ele vai estar de braços abertos, te beijando e te abraçando, porque Ele é o teu Deus. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35, não precisa abrir. O Senhor Jesus, Ele estava com seus discípulos atravessando o lago da Galileia, e houve uma grande tempestade, o perigo de morte, grande tribulação, não diferente do que está acontecendo hoje. Uma grande tribulação está acontecendo no Brasil, no mundo, em Goiás, em Goiânia, uma tempestade muito grande, crises emocionais, crises espirituais, crises matrimoniais, crises de relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos, uma grande crise. Eu estou assustado, pastor João Márcio, com os noticiários, tanta coisa que está noticiando. Agora, fala assim: Edivaldo, e qual que nós estamos perdidos? Não, a nossa resposta é Jesus. Ele é resposta para tudo. Quantos casos de divórcio está acontecendo? Eu estou assustado, falei para a patroa, a quantidade de amigos meus que está separando, Kesiane, é muito. No noticiário, talvez o casamento pode ser de mentira. Gustavo Lima é menino, um casamento top, casa boa e tudo, separou. Quantos casais hoje está separando, sabe por quê? Está cansado, não quer mais. É hora de buscar de Deus. Família é projeto de Deus. A sua família é projeto do Senhor. A sua geração é herança que o Senhor deu para você. Eu e você, nós temos que ajudar a cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos não podem viver largado por aí. Eu e você, nós temos um legado. Nós temos uma educação a mostrar para os nossos filhos, para os nossos amigos, como o pastor tem feito lá em Bonfilópolis com grande excelência. Então nós não podemos deixar cair. O Ricardo, um grande homem de Deus, ele tem uma grande responsabilidade sobre a sua família, tem que lutar junto com a Patrícia, e vai ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, o Senhor diz assim: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabes.
Sabe o que essa palavra fala para mim e fala para você? A última palavra na minha vida e na sua vida é do Senhor. Então não importa, você que está na sua casa, não importa o cenário, a geografia que a sua família esteja vivendo hoje, a última palavra não é Satanás que dá, a última palavra, ela vem do Senhor. Você é imagem e semelhança do Senhor. Nós, presencial, nós somos imagem e semelhança do Senhor. A última palavra na sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, seja onde for, a última palavra, ela vem do Senhor. Muitas vezes, Satanás tem falado que acabou, que não tem jeito mais. Mentira do inferno. Eu aprendi isso com o pastor Torres. Mentira do inferno. Satanás fica falando nos ouvidos que não tem jeito. Larga ele, larga ela, chuta ele, chuta ela, abre mão de tudo, não tem jeito mais, acaba com a sua vida. Ei, é mentira do inferno. O que o Senhor Deus tem para mim, tem para você, é uma terra que emana leite e mel. O que Deus tem para mim e para você é a eternidade com as nossas famílias, a eternidade com a nossa igreja, a eternidade com os nossos amigos, a eternidade com o Senhor. Então não abra mão daquilo que Deus tem entregado para você. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e já estamos finalizando. Se o Jefferson puder me ajudar, Jefferson, aqui com a equipe de louvor. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei. Quando Jesus está batendo, Ele não está de dentro, Ele está de fora. Mas não importa o cenário que aconteceu, abra a porta. Não importa, mas eu não posso abrir porque eu estou com a vida bagunçada. Abre. Eu não posso abrir porque está desarrumado. Abre. Eu vou primeiro ajeitar para depois eu ir. Não, abre. Abre a porta do seu coração. Você que está na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que Deus está falando com você. Larga mão das amizades erradas. Larga mão de conselhos errados. Volte para os caminhos do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 15, o filho decidiu voltar para a casa de seu pai. De longe o pai o avistou, com os braços abertos, o beijou, abraçou, e falou: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Hoje é dia de festa. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas essa palavra é para um de nós. O meu lugar e o seu lugar não é viver num vale de ossos secos. O lugar da minha família e da sua família não é viver em Lodebar, não é viver no Egito, não é viver na Babilônia. Pelo contrário, nós não somos prisioneiros. Nós fomos comprados pelo sangue carmesim. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo Rei da Glória, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. É só você e Deus. Eu não sei se essa palavra falou algo ao seu coração. Se ela falou algo ao seu coração, se alinhe com o Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero viver num vale de ossos secos. Senhor, a minha família, o que eu quero para a minha família não é viver num vale de ossos secos. Pelo contrário, Senhor, eu quero sentar à tua mesa. Eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero fazer como Maria, é estar a teus pés. Eu quero fazer como Pedro, estar junto do Senhor. Eu quero fazer como João, deitar em teu peito, Senhor.
Se porventura você, por um momento, você achou que você estava morando no vale de ossos secos, fale para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a viver. Senhor, o Senhor falou para Ezequiel: homem mortal tem jeito. Ezequiel fala: Senhor Deus, tu sabes. A última resposta vem do Senhor. A última palavra, ela só vem do mestre, do meu advogado e do meu Senhor. Ore ao Senhor nessa noite. Se você estiver junto com a sua família, abrace sua família. É a sua família. Você que não está com a sua família, ore. Peça para o Senhor visitar a sua casa, visitar a sua família, libertar a sua casa, libertar a sua família. Ah, Edivaldo, mas não tem jeito, ele está longe. Não importa onde ele está, o Senhor encontra. Ele é o bom pastor. No livro de João, capítulo 10, o Senhor diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ele continua falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode ter certeza, a sua família é a melhor família do mundo. A sua casa é o melhor lugar do mundo. A sua família é presente de Deus, é herança do Senhor. A minha família e a sua família não vão morar no vale de ossos secos. Pelo contrário, a minha família e a sua família vão morar numa terra que emana leite e mel. O Senhor tem o melhor para mim e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Ore ao Senhor, profetiza que a sua casa é lugar de bênção, a sua casa é lugar de milagre. O seu filho vai ser um grande homem de Deus, a sua filha vai ser uma grande mulher de Deus. Você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus. Você é resposta de Deus para essa geração. Ore ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Fica à vontade, fica sentado, fica de pé. Mas entra na presença do Senhor.